Vamos falar sobre a fé extraordinária. É uma fé que todos nós devemos ter. Se não tiver, vai ter. E se tem, melhor ainda. É uma fé extraordinária. Então, eu quero começar lendo Marcos, o capítulo 11, e do versículo 29, não, versículo 19 ao 24, que diz assim: quem tiver a Bíblia, tudo bem. Quem não tiver, eu vou lendo, tá bem? E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro lembrou-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedis, orando, crendo, recebereis, e tê-la-eis. No versículo no 20 e 23, enfatiza: e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que disser, tudo será feito. Basicamente, nessa passagem, Jesus amaldiçoou uma figueira, e automaticamente a figueira é amaldiçoada. Mas Jesus enfatiza que se a gente tem fé e não duvidar em nosso coração, mas tudo que a gente crê e pedir será feito. Por vezes, na nossa vida, a gente recebe uma palavra ou passa por uma situação difícil no nosso dia a dia e falta fé. Por que falta fé? Porque a gente não crê o suficiente. O nosso coração se fechou. Nosso coração está fechado. E por isso que Jesus fala aqui, e não duvidar em seu coração. Não é só da boca para fora, é no seu coração. Se você duvidar, já no seu coração, já foi. Para nós não duvidarmos, porque a fé que nós temos tem que ser extraordinária. E há dois tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. E eu queria também abrir em Hebreus 11:6, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todos nós que temos fé, estamos agradando a Deus. Aquele que não tiver fé, não consegue agradá-lo. Eu vou abrir aqui, tá bem? Só um minuto. Onde está? Aqui. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Então, basicamente, sem fé é impossível agradar a Deus. Entretanto, quando nós oramos a Deus, basicamente a gente está acreditando nele, né? A gente crê que Deus pode fazer todas as coisas. Como eu tinha falado para vocês, há dois tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. Qual aquela que agrada mais a Deus? Qual aquela que a gente busca todos os dias? É a fé sobrenatural. A fé natural é uma coisa básica, né? A gente está em casa, na casa de alguém, pede um copo d'água, a gente sabe que aquele copo d'água vai chegar. A gente está no ponto de autocarro, a gente sabe que o autocarro vai chegar. Mesmo que demore, vai chegar. E a fé sobrenatural, aquela que a gente não vê. Aquela fé que, aos nossos olhos, é impossível. Aquilo que aconteceu conosco como igreja, né? De missões. A gente não tinha os recursos, a gente não tinha nada, mas a gente creu. Nós cremos todos. Era impossível, é impossível acontecer. E aconteceu, porque a gente teve a fé sobrenatural. Eu queria também abrir em Hebreus 11:1, já está aqui, e diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. As coisas que não se veem. Aquilo que aconteceu como igreja, a gente não tinha condição, a gente não sabia que ia acontecer, mas a gente creu, nós cremos que ia acontecer. E aconteceu. Às vezes, na nossa vida, nossa caminhada, muitas situações acontecem, a nossa família está, alguém da nossa família está doente, ou passamos por uma situação muito difícil, ou nossa vida profissional não está como deve ser, e a gente fala: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? A gente não vê os nossos olhos carnais, mas a gente crê.
mesmo com os olhos fechados, a gente crê que aquilo vai passar, aquilo vai acontecer e acontece, porque, como diz a palavra do Senhor, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. E nós temos dois exemplos de dois personagens bíblicos que tiveram essa fé sobrenatural. E eu queria compartilhar com vocês esses dois personagens que eu pesquisei hoje na Bíblia. Um fala sobre a cura do criado do centurião, que está em Mateus 8, e o outro é da mulher do fluxo de sangue. Eu vou ler a passagem para vocês, não precisam abrir, que falam sobre a fé sobrenatural que eles tiveram. Mateus 8:5. Vou abrir aqui, gente, só um minuto. Eu vou ler rapidinho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Então, basicamente, o criado do centurião estava doente. E ele foi pedir Jesus para pedir ajuda, para que Jesus possa curá-lo. Jesus queria sair. Jesus disse assim: Eu irei dar-lhe saúde. Mas o centurião disse: Senhor, não é preciso. Não é preciso apenas uma palavra que o Senhor diga, ele seja curado. E Jesus disse assim: E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse-lhes, os que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ele creu tanto na fé da palavra do Senhor, que ele não precisava que Jesus saísse do lugar, mas que uma palavra, a palavra do Senhor Jesus, a palavra que ele estava naquele lugar, fosse lá e curasse o centurião. Nesse caso, o criado do centurião, e curou. E a mulher do fluxo de sangue, basicamente, todo mundo já conhece a história, a mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, e quando a mulher foi, tava aquela multidão toda, a mulher tocou na orla de Jesus, e Jesus falou: Meu Deus, o que aconteceu? Alguém me tocou. E os discípulos: Mas quem, Senhor? Quem te tocou? Se todo mundo aqui tá apertando a muita multidão, muitas pessoas, como alguém te tocou? E Jesus sentiu que quando aquela mulher tocou na orla de Jesus, ela foi curada, porque dele saiu virtude, dele saiu poder. Jesus falou assim: Vá, mulher, a tua fé te salvou. Esses dois personagens bíblicos que eu tirei para vocês falam sobre a fé sobrenatural. E aquela fé que todos nós devemos ter.